sobre eclesiologia. Eclesiologia, a doutrina da igreja. O que você pensa, quando a gente fala em doutrina da igreja, o que você tem na sua mente aí? Compartilhe conosco. O que você espera deste módulo? O que você já conhece de eclesiologia, da doutrina da igreja? Um de cada vez para não ficar meio tumultuado, porque não tem microfone, eu vou precisar entender melhor. Tá bom? Então, o que é a eclesiologia, a doutrina da igreja? O que você acha que tem dentro dessa doutrina? Pode falar, irmão Walter. Irmão Walter ia falar. O que tem dentro da doutrina da igreja? Isso. E essa palavra? É isso aí. É isso aí. Continua até hoje. O que mais? Irmão, fundamental, né? Quem mais? Doutrinas variadas de igreja, né? A gente vai ver que a eclesiologia, ela é a doutrina fundamental da igreja, né? E a maioria das igrejas cristãs comungam da mesma doutrina de eclesiologia. É diferente de costume, diferente de outros ritos que fazem parte de outras doutrinas. Por exemplo, a gente viu aqui sobre pneumatologia, soterologia, são doutrinas que divergem. Agora, a eclesiologia geralmente ela não é muito divergente, geralmente é mais ou menos neste caminho aí, porque é uma doutrina, como disse o irmão Walter, é doutrina cristã, né? Cristo edificou a igreja. Mais alguma coisa? Não tem errado, não tem certo, a gente vai discorrer aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos orar primeiro para a gente iniciar esta aula, esse módulo. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, estarmos aqui reunidos para aprender da Tua palavra, aprender da doutrina, que o Senhor esteja nos capacitando a entender, a compreender e aplicar em nossas vidas os direcionamentos do Senhor. Pai, esclarece nosso entendimento e abençoe aqueles que estão a caminho, que possam chegar em segurança, e aqueles que estão nos seus lares, acompanhando ao vivo, e aqueles que irão acompanhar depois, que porventura estejam acompanhando depois. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Muito bem, eclesiologia, doutrina da igreja, uma palavra nova, mais uma palavra nova, anote aí, eclesiologia, doutrina da igreja. E o que nós vamos estudar nesse módulo, eu coloquei aqui essa lista, onde são alguns pontos, e nos pontos nós iremos aprender e vamos estudar definições importantes, a importância da igreja. Nós vamos estudar a diferença entre organismo e organização, os tipos e símbolos de igreja, reino de Deus e reino dos céus, características da igreja, os seus oficiais, também as funções da igreja local, as ordenanças para a igreja local e relacionamentos da igreja local. Então, esses são os tópicos que nós vamos aprender neste módulo. Então, ele não é muito comprido, mas também tem várias coisas que nós podemos aprender e, às vezes, você ainda não sabe e nós vamos descobrir esses assuntos, tá bom? Quais são as definições importantes sobre esse assunto, sobre eclesiologia? Então, primeiro, vamos ler o texto. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18.
como disse já o irmão Walter, esse texto, né? Então nós vamos ler o texto. Mateus 16, 18. Nós temos aí no telão o versículo, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra versão que eu tenho aqui diz o seguinte: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Muito bem. O que Jesus queria dizer aqui nesse texto? A igreja foi edificada sobre Pedro? Isso. É isso mesmo. Eu quero colocar aqui, eu quero colocar uma pimenta para a gente discutir. Então, quem são esses muitos que acreditam que foi sobre Pedro? O Dr. Aníbal Pereira Reis, ele é um ex-padre, ele tem um livro, ele escreveu um livro, eu tenho esse livro aí, e o livro é o Pedro Nunca Foi Papa. Tá? Por quê? Porque o catolicismo acredita que Pedro foi o primeiro papa, que Jesus estava falando que edificaria a igreja sobre a liderança de Pedro, sobre Pedro. Mas o texto aqui, no original, fazendo uma análise textual, Jesus Cristo ele está falando assim, olha, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre a rocha, então tem Petro e Petra, sobre essa Petra, sobre a rocha que é Jesus, edificarei a minha igreja. Então a importância de buscar a interpretação sadia, correta. Né? Então, eu acredito que nós iremos ter ainda também hermenêutica na nossa grade. Tá? Então, nós vamos ter aula de hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto. Tá bom? Mas aqui, Cristo ele está falando sobre ele edificará a igreja de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Cristo ele não está falando da igreja local. Ele está falando da igreja universal. Não universal do reino de Deus, do Edir Macedo, né? Fundada pelo Edir Macedo, mas sim a igreja universal, que é a igreja dos salvos de todos os tempos. Tá? Então, a igreja de Cristo. E nós vamos estudar sobre essa questão, tá bom? Sobre a igreja. Nós já falamos um pouquinho sobre a igreja universal e local, mas nós vamos revisar ainda neste módulo, tá bom? Então, definições importantes. Primeiro, eclesiologia. O que é eclesiologia? Eclesiologia é a doutrina ou estudo da igreja e sua constituição, leis e atividades. Então, o que permeia, o que norteia, o que faz com que a igreja seja o que é? Tem que ser o que é. Então, é interessante. A igreja não é prédio, a igreja são pessoas. Não adianta nada ter um nome igreja na frente da igreja e não ter gente. Não adianta. Então, eu tenho um amigo que ele é dono de uma oficina, loja de motopeça, tá? E ele montou uma oficina lá em Interlagos, uma loja, né? Uma motopeça lá em Interlagos. Eu fui lá conhecer. E antes era uma igreja Renascer em Cristo. Aquele prédio era a igreja Renascer em Cristo. E hoje é uma motopeça. Nada a ver, né? Nada a ver. Por quê? Não é o prédio, mas sim as pessoas. Aqui o Garcia, se não fosse as pessoas, se não fossem nós estarmos aqui, poderia ser uma metalúrgica, que tem um espaço bom. Poderia ser qualquer outra coisa, uma livraria, sei lá, vários segmentos. Mas por que é assim, dedicado ao Senhor? Porque nós estamos aqui. A dedicação ao Senhor é nossa.
E nós nos dedicamos ao Senhor e usamos as coisas para a glória e honra do Senhor. Então, definição e explicação da palavra eclesiologia. Então, a palavra igreja, ela veio primitivamente da literatura cristã grega, querendo então dizer casa do Senhor. Isso a palavra igreja. Mas nós vemos a eclésia, que é a variação da palavra igreja, veio da eclésia, que no grego significa ek, que é chamar, e causo, que é para fora, que é fora. Assim, o seu significado literal é chamar fora. Uma assembleia chamada fora das casas. Então, em outras palavras mais fáceis de explicar e de falar, é que eclésia significa chamados para fora. Resumindo, é isso. Eclésia, chamados para fora. Tudo bem, gente? Vocês estão anotando aí, né? Então, eclésia vem do grego, que significa chamados para fora. E tem outras definições que a gente vai falar aqui. Então, em Mateus 16, 18, a palavra eclésia aparece pela primeira vez. Por isso que nós lemos aqui que Cristo edificaria a sua igreja. É a primeira vez que aparece a palavra igreja nas Escrituras, que no grego é eclésia. Entende? Então, eclésia, chamados para fora. Sinagoga significa trazer junto, onde tinha um propósito de juntar um grupo específico para o ajuntamento. Então, os judeus se reuniam na sinagoga, chamar junto, trazer junto. Então, era um grupo definido. Agora, a igreja já muda, é outra história. Em contraste com a igreja, porque, por sua vez, a igreja tem o propósito de juntar todos os povos de todas as nações, obedecendo às ordenanças do Senhor. Olha que diferença. Então, sinagoga junta só aquele grupo, os judeus se reúnem, eles. A igreja é mais expansiva. Ela reúne as pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias, com o propósito de obedecer às ordenanças do Senhor Jesus. Tá? Então, essa é a diferença. Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, nós vimos as definições importantes. É importante saber o que é eclésia e entender sobre o papel da igreja, qual é a diferença da igreja. E agora, a importância da igreja. Por que a igreja é importante? Vamos lá. Participe comigo, porque senão a gente vai acabar muito cedo. Qual é a importância da igreja? Para as pessoas se reunirem, que mais? Para ouvir a palavra do Senhor, que mais? Que mais? Pode falar, gente, não tem errado não, a gente vai aplicando aqui, a gente vai falando. Um quartel-general, né? Sim. Então a igreja é considerada assim, comparada como um quartel, onde nós nos engajamos, né? Nos preparamos para ir. Que mais? Adoração a Cristo, né? Que mais? Olha que legal, hein? Que mais? Qual a importância da igreja? Acolher as pessoas. E nós vamos falar sobre acolhimento hoje à noite, tá? Então... Grande diferença. Se unir, né? Se congregar. Legal. Propósito de adoração unido, unificado, no mesmo propósito. Isso é interessante. É interessante falar sobre isso também, que a irmã Regina disse, porque se você perceber, as pessoas elas acabam se unindo no mesmo propósito,
Por que nós estamos hoje numa igreja batista bíblica? Porque nós temos um propósito de fazer a coisa junto, conforme as regras, entre aspas, que nós temos o costume de andar. E aí tem várias denominações, né? Cada um vai se juntando, então vai montando um quebra-cabeça, né? É interessante isso aí. Que mais? Qual a importância da igreja também? Na pandemia nós tivemos alguns percalços, algumas perdas no caminho, e outros também ganharam no caminho. Então, nós tivemos muitas coisas acontecendo, né, nesse período pandêmico, e nós estamos aqui para trabalhar e voltar, né, de forma sadia. Que mais? O que é a importância da igreja? Diga. Legal, aprender aqui dentro os dons, né? Praticar os dons e talentos, reconhecer os dons e praticar, né? Aí fora, legal, legal. Mais alguém? Isso, a importância da igreja no mundo, em todas as áreas. Legal. Uhum. Legal. A importância da igreja no mundo, luz e sal, ser o referencial, ser o que tempera, o que dá gosto, o que traz luz, né? A gente não consegue certamente andar no escuro, porque nós não temos o nosso corpo preparado para isso, para andar nas trevas. Nós precisamos de luz, né? Diferente dos animais, tem os animais noturnos que andam tranquilamente, enxergam tudo, né? Se eu andar à noite, às vezes à noite eu acordo para ir no banheiro, acabo batopando o pé no alguma coisa, e aí já não é pra gente, tem que acender a luz, né? E aí, mais alguma coisa? Gostei, hein? Olha só que interessante, a maioria das nossas definições para a igreja, ela traz um conteúdo de união, de se reunir num local. É como se fosse esse templo aqui, a igreja. Tá? Isso está dentro de nós porque foi algo cultural, é algo que é tradicional, a tradição diz, né? Quem aqui já foi católico sabe que o pessoal passa em frente à igreja, se benze, porque ali é a presença de Deus. Então é um costume, e nós somos criados nesses costumes, nós somos colonizados. O país ele foi colonizado pelos católicos, além de que vieram junto, né, com as grandes navegações de Portugal, vieram também aqueles que estavam catequizando os índios. Então, nosso país ele já foi catequizado, já foi fundado dessa forma, então já tem um costume em nós, mesmo que nós não sabemos. Tá? É igual a questão do casamento na igreja. Casamento na igreja é bíblico? Nós não encontramos na Bíblia que o casamento é na igreja. Mas o que é isso? É uma tradição romana. Tá? Mas é pecado? Não, não é pecado. Entende? Porque não vai contra a doutrina, mas questão de costume. Tá? Então, a importância da igreja. Eu gostei Qual que é o nome do irmão? Rodrigo. Eu gostei. Primeira vez que eu vejo o irmão aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado já por participar da aula. Então, o irmão Rodrigo trouxe uma definição bem bacana, que é a definição espiritual para a igreja. A igreja somos nós. Só que a igreja não pode ser igreja sozinha. Então, a igreja tem que ser a igreja do pastor Ricardo com a Regina, né? com o Carlão e assim por diante, reunidos, né? Diga, irmã. Da brasa fora do braseiro, que se apaga. Então nós temos que estar juntos para que o fogo do Espírito
esteja sempre a queimar nos corações, né? Para que nós possamos ter esse QG, como disse o irmão, que o QG, o quartel-general, vamos nos preparar. A irmã Sandra também disse sobre isso, sobre se preparar. E é interessante, é muito bom estarmos juntos. É ou não é? É bom estarmos juntos. Poxa vida, que gostoso é estar na presença de Deus juntos, em união. E aí nós vamos falar sobre a importância. Então Jesus se identificou positivamente com a igreja. Atos 9. Vamos lá. Atos capítulo 9, versículos 1 a 5. Extremamente, entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los presos a Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então caiu por terra e viu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, Jesus, ele se referiu à igreja como ele mesmo, ou seja, é o corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E Jesus, ele se referiu positivamente com isso, porque Saulo estava perseguindo os cristãos. E Jesus apareceu a Saulo, onde a gente vê a conversão, né, de Saulo nesse contexto aqui, nesse texto de Atos 9. E a igreja, ela era perseguida e Jesus se referiu como a igreja. Então, Saulo ficou cego, ficou sem enxergar e ouviu do Senhor: Eu sou quem tu persegues, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante, né? E Jesus também, ele entregou a vida por amor à igreja. Olha a importância da igreja. A igreja é importante. Amém? A igreja é importante. Porque Jesus entregou a vida por amor à igreja. Efésios capítulo 5, 25. Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Então, Cristo se entregou pela igreja. Isso tem que estar bem claro em nossos corações. Paulo, ele se empenhou também na edificação da igreja. Nós vemos lá 2 Timóteo 2,9 e 2 Coríntios 11, 2 e 23 e 24. Olha quanto é importante a igreja. Paulo, ele trabalhou para edificar a igreja. Ele mandou cartas às igrejas para que as igrejas fossem instruídas no caminho doutrinário a seguir. Tá? Então, é importante, a igreja é importante. Paulo também confessou que o seu maior pecado foi ter perseguido a igreja. Nós vimos a conversão de Saulo, né, que aí é Paulo, e ele se arrependeu. O seu maior pecado foi perseguir a igreja. Vamos lá para 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 15, 9. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus,
sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, isto é, que pregássemos, e é nisso que cresces. Então, Paulo, ele perseguiu a igreja, mas ele se entregou. E ele fala, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Eu não andei com Cristo, mas eu trabalhei mais do que eles. E a gente vê Paulo como o maior missionário registrado na Bíblia, né? O homem que mais trabalhou, entregou a sua vida realmente em prol do Evangelho. A missão de Deus nesta época é o ajuntamento da igreja. A igreja tem que estar junto, então a ideia é o ajuntamento da igreja, estarmos unidos. Vamos lá para Efésios 4:12. Efésios 4:12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a missão de Deus é unir todos no propósito, no ajuntamento da igreja. Amém? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Podemos avançar? Diga, Carlão. Tá. O apóstolo, né? Então, discípulo de Cristo, nós somos discípulos de Cristo. Apóstolo foi enviado por Cristo. Apóstolo enviado. Tá, então, discípulo nosso. O que é discípulo, a palavra discípulo? Vocês lembram que a gente estudou aqui? O que é a palavra discípulo? Vamos ver se vocês lembram. Discípulo é? Seguidores? É um pouquinho mais íntimo isso aí. Não apenas seguidor, mas aluno. Discípulo é aluno. O que o aluno faz? Ele aprende do mestre. E quem é o mestre? Jesus. Então, discípulo de Jesus é aluno do mestre. Todos nós somos discípulos, ou deveríamos ser, discípulos do Senhor. Tá? E os apóstolos são os enviados. Enviados por quem? Enviados por Jesus para uma missão. Tanto que Paulo, ele se defende aos Coríntios ali, tem um capítulo de Coríntios ali, ele defendendo o seu apostolado, porque as pessoas não acreditavam no apostolado, por quê? Porque ele não foi enviado por Cristo, ele não andou com Cristo, e aí ele fala, não, eu sou apóstolo, e aí ele mostrou todas as obras, e está aqui, ó, a gente leu aqui em Atos 9 sobre a conversão, e aquele encontro com Cristo ali foi o que definiu o seu apostolado, e ele fez mais do que os outros, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 15, 9. Tá? Então, discípulo é diferente de apóstolo. O apóstolo pode ser discípulo? Ele deve ser discípulo. Mas o discípulo pode ser apóstolo? Não, porque é uma missão dada por Jesus. Então, é isso, tá? Vamos lá. Agora nós falamos sobre as definições, sobre a importância da igreja, e aqui a importância da igreja, no caso da importância dada nas Escrituras, mas como o irmão Rodrigo falou aqui, a importância da igreja também ela vai mais além
do que a importância de Cristo, das coisas de Deus para conosco, do que Deus fez por nós, que foi Cristo que instituiu a igreja, né? E foi Deus quem planejou tudo. Paulo ele trabalhou, ele se deu o carinho de cuidar, de edificar a igreja, mas também nós somos importantes para o mundo, para anunciarmos o Evangelho de Cristo. Sabe o que tem acontecido hoje? Hoje nós temos uma pseudo-igreja. Por que pseudo-igreja? Uma igreja falsa, onde a mensagem não é o Evangelho de Cristo. Cristo tem que ser anunciado, é o Evangelho de Cristo. Por isso que a igreja foi comissionada. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a missão principal da igreja. A importância da igreja é cumprir o comissionamento de Cristo. E as igrejas hoje estão no egocentrismo, na bênção, né? No Jesus Cristo coaching. Jesus, ele é Salvador. Ele morreu para nos salvar. E nós temos que anunciar esse Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Então, esta é a importância da igreja. A igreja é importante porque deve anunciar o Evangelho, porque através do Evangelho de Cristo, através da pessoa de Cristo, as pessoas são salvas, as pessoas podem ir para o céu. Porque o acesso, o passaporte para o céu é o sacrifício de Cristo. Nós temos que reconhecer o sacrifício de Cristo. Mas como que as pessoas vão conhecer se nós não falarmos? Quem aqui não quer bênção material? Quem aqui não quer bênção material? Tem alguém que não quer nada material, bênção aqui? Não, né? Nós queremos bênção material. Então, qual que é a enganação? A enganação é trocar o evangelho só sobre as bênçãos. Então, as pessoas querem o Deus da bênção, ou melhor, querem a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Lembra de Jesus lá com os paralíticos, né? Os leprosos. Então, foi lá, curou os 10 leprosos, foi todo mundo lá. Ninguém, só um que fez o trabalho. O resto, ou seja, receber bênção é bom, mas nós temos que ter o direcionamento de Deus para anunciar aquilo que Deus fez conosco. Quem eu era, quem eu sou, quem eu serei. Qual é a nossa expectativa? Não é? Então, uhum. Sim. Como ser um empresário de sucesso, né? Alcançar o emprego dos sonhos. Enchendo a sacola de coisa, né? Então é interessante, mas ter dinheiro é pecado? Se você achar pecado, pode transferir lá para o meu Pix. Faz um Pix para mim lá que eu vou usar com sabedoria, tá bom? Com sabedoria. Ter dinheiro não é pecado. Pecado é você usar o dinheiro como um amuleto, como um ídolo, né? E não usar da forma que tem que ser usada, né? Deus dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Então, entendidos sobre a importância da igreja? Então, a importância da igreja, resumidamente, além de Deus dar importância para a igreja, nós temos que ter essa importância e saber que nós somos importantes para o mundo. Porque o mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno e nós somos aqueles que têm a verdade. Nós temos que anunciar a verdade. E qual é a verdade? É o Evangelho de Cristo.
Porque é Cristo quem salva. Eu já falei aqui na aula de soteriologia, quem salva é Cristo. Não é igreja A, B ou C, não é pastor A, B ou C, mas sim Cristo. Jesus tem o poder para salvar. E nós temos o poder de levar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus, né? É o dínamos que explode mesmo, que arrebenta o coração e que traz a salvação. E esta é a missão da igreja. Olha que interessante, nós lemos aqui Mateus, né? Quando que foi fundada a igreja? Olha, é um assunto polêmico. Eu quero trazer aqui para vocês. Quando foi fundada a igreja? Boa pergunta, né? Quando foi fundada a igreja? A Regina falou aqui sobre o ministério de Jesus. Quem tem diferente? Ó, não seja hipócrita e fala aí, tá? Porque eu sei a outra linha também. Se você não falar, eu vou falar. Qual que é a outra visão da fundação da igreja? Quando iniciou o ministério da igreja? Vamos lá, gente. É isso aí que vocês estão pensando aí. Hã? Isso! Outra linha de raciocínio aí sobre a fundação da igreja é em Pentecoste, em Atos 2. Tá? Mas aí vamos pensar. Bom, vamos pensar. O que é a igreja? O que é a igreja? Eu não estou tirando aqui, não estou descredenciando nada, tá? Vamos pensar, porque você vai tirar a sua conclusão e você vai vamos colocar aqui esse assunto polarizado. Então, ministério de Cristo e o Pentecoste, tá? São essas duas as maiores ideias da fundação da igreja, do início da igreja. Eu vou falar de mim. Eu estou junto com a irmã Regina. Para mim, a igreja começou no ministério de Cristo. Por quê? Porque tinha ali o pastor, que é Jesus, tinha ali os diáconos, que são os apóstolos, tinha ali o tesoureiro, Judas, tinha tudo ali. E por que as pessoas falam de Atos? Porque a igreja, naquele momento, estava reunida toda em Jerusalém. A função da igreja começou em Atos, mas de uma forma compulsória, ou seja, olha, vocês vão ter que fazer o que eu disse. Ide por todo o mundo. E o pessoal estava em Jerusalém esperando Jesus voltar. Eles estavam obedecendo? Veio a perseguição para o início e aí espalhar o evangelho. Então, assim, eu acredito que a igreja foi fundada por Cristo, tanto que a gente leu aqui, né, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por isso que a igreja está viva até hoje. E ela vai estar até a eternidade, nós como igreja, como irmãos em Cristo Jesus. Mas o fato é que em Atos, em Pentecostes, e deu-se início à ação do Espírito Santo livremente. Tá? Não é que o Espírito Santo não trabalhava antes. Mas naquele dia, começou então toda a língua conhecer do Evangelho. Porque até então, eram os judeus ali que conheciam. Porque em Atos, o que aconteceu? Todos ouviam falar na sua própria língua. Porque o Espírito Santo deu essa diversidade de línguas ali em Atos 2. Aí começaram a ouvir o quê? As grandezas de Deus. As grandezas de Deus. Se você ler o texto de Atos 2, faça uma leitura com calma. E você vai ver que a igreja começou a anunciar o evangelho de fato para o mundo, para outras nações, em Atos 2. O Pentecoste é uma festa judaica. Não tem nada a ver com a descida do Espírito Santo. Foi a descida do Espírito Santo naquele momento da festa que todos estavam reunidos. Até hoje tem a festa de Pentecoste.
Eles se reúnem em Jerusalém. Hoje, eles não têm o templo, então está meio disperso, mas existem propostas do templo ser reerguido. E esse templo será reerguido na tribulação. Então, nós estudamos escatologia e vimos sobre isso, né? Então, o segundo templo, né? E depois o templo o templo do milênio. Tudo bem, gente? Bom a gente estar sempre relembrando o que a gente já estudou, né? Então, não falte, porque vai ser sempre útil. Esse assunto da igreja, eu vou falar sobre igreja hoje à noite, e eu não vou falar esses detalhes, porque a gente já falou na escola dominical. Então, quem veio não vai ficar um pouco perdido, né? Vai saber um pouquinho mais sobre as definições, tá? Então, agora, organismo e organização. Qual a diferença de organismo e organização? O que é um organismo e o que é uma organização? O que é um organismo e uma organização? Vamos lá. Opa. Olha lá, organismo, do lado esquerdo aí. A eclésia, que a gente estudou, o que é a eclésia? Eclésia é chamados para fora, tá bom? Chamados para fora. Refere-se àqueles que são chamados para fora, dentre as nações, ao nome de Cristo, para constituírem a igreja, o corpo de Cristo. Nesse sentido, a igreja é um organismo. O que é organismo? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo, de todos os salvos, é um organismo. A igreja de Cristo. E organização? É a igreja local. A igreja, o Templo Batista Bíblico de Campinas, é uma organização. Tá? É um organismo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas também é uma organização. Tem seu CNPJ, tem a sua liderança, tem a sua diretoria, tem as suas decisões, tá bom? Então, refere-se ainda aos que são chamados dentre uma determinada comunidade, a fim de obedecer aos princípios e preceitos de Cristo encontrados no Novo Testamento, na qualidade de grupo de cristãos. Nesse sentido, a igreja é uma organização. Então, organismo e organização. Organização é a igreja local, resumidamente, é a igreja local, reunida para cumprir os propósitos e obedecer os mandamentos de Cristo. Tá? E a eclésia, chamados para fora, o corpo de Cristo, no geral, é o organismo. Organismo. A igreja é o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça viva, do qual os crentes regenerados são os membros. O que é a regeneração? Lembra aqui de eclesiologia? Regeneração. O que é regeneração? Isso, o novo nascimento. Tá? Então, o novo nascimento é a regeneração. E o que é o novo nascimento? Novo nascimento do Espírito. Novo nascimento quando nós encontramos e entregamos nossa vida para Jesus. Nós somos regenerados, nós somos uma nova criatura. Estamos aí com os textos aí, anotem os textos aí também. Tá? Organização. O que é a organização, então? Como eu disse, uma igreja local, que é um grupo de crentes batizados, reunidos pelo Espírito Santo com o propósito de obedecer os princípios e preceitos da palavra de Deus. Tudo bem até aí, gente? Já estamos acabando. Agora eu estou preocupado, porque já estamos acabando e o tempo não passou. Eu pulei alguns textos aqui. Vamos ler o texto de organismo? Vamos usar esse exemplo. Todas as 7 igrejas, ela é um organismo porque é a igreja de Cristo. Tá? Mas não fica somente as 7 igrejas. Todas as igrejas, todos os salvos, todos que se entregaram a Cristo, fazem parte da igreja organismo. Tá bom? Todos os salvos pertencem à igreja de Cristo, o corpo de Cristo.
tá? É o organismo. O problema é que eu falo isso também porque eu me confundia muito sobre essas questões, né? E a gente acaba misturando tudo, mas a organização, ela é organismo, mas nem sempre o organismo é uma organização. Porque nem sempre os salvos estão atrelados a uma organização. Tá? Existem pessoas que aceitaram Jesus e não podem estar unidas como organização, por exemplo. Como que isso pode acontecer? As pessoas que entregaram a Jesus lá longe, que foi lá um missionário, pregou, mesmo você foi lá, falou de Cristo para alguém, essa pessoa ainda não faz parte de uma organização. Ela aceitou Jesus, ela é salva, ela faz parte do organismo. Ela é da igreja de Cristo, porque Cristo se entregou pela igreja. Não pela igreja do Garcia, mas por todas. Por todas as pessoas. Então, essa é a diferença. E muitas vezes eu pensava nessa questão também, de que a igreja é o corpo de Cristo. Então, eu sou o dedo direito, eu sou o dedo mindinho, sabe? Essa coisa lúdica. Mas se a gente parar para pensar, nós somos um corpo. E como é bom quando a gente nos reúne com outras igrejas e fazemos aquele culto abençoado, bastante gente. É legal. Então, nós temos que pensar nisso, né? Temos que tomar cuidado com os desigrejados. Quem são os desigrejados? Aqueles que não querem saber de igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que faz parte do organismo, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele sente a necessidade de estar com outras pessoas. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, ela tem aquela necessidade, ela sente o desejo, porque o Espírito Santo ele direciona a pessoa a estar em algum lugar cultuando a Deus, louvando a Deus. Gente, na boa, é muito ruim fazer o culto em casa. Vou fazer o culto em família. Então, vou fazer o culto doméstico, eu, a Marcela, a Michele e o Guilherme. Não é a mesma coisa de eu estar com os irmãos aqui. Entende? Horrível. Cada um na sua casa, participando online. E assim, na verdade, não é participando, gente, na boa. Você está assistindo um culto. Quem está prestando culto é quem está aqui, louvando, quem está aqui. Na minha opinião, tá? Você pode também estar prestando o seu culto? Pode. Mas eu acho muito complicado, eu acho muito frio, sabe? Que bom é estar juntos. Quem estava aqui na época da pandemia, a gente estava aqui em 10, 15 pessoas, fazendo tudo aquilo acontecer, gente, era muito bom. Era maravilhoso, tá? É bom estar junto. Sim. Com certeza. É o que a gente acabou de falar, né? Aquele que aceita Jesus, aquele que faz parte do organismo, ele tem a necessidade de estar numa organização. Só para a gente finalizar, o reino de Deus é aquela esfera ou terreno em que a soberania de Deus é reconhecida, em que a sua vontade é obedecida. Inclusive, anjos não caídos e homens redimidos de todos os séculos. A igreja, entretanto, inclui apenas os homens na atual dispensação, sendo assim, apenas uma parte do reino de Deus. Nós vamos falar aqui, né, sobre o reino de Deus e agora o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus tem um tríplice aspecto, conforme apresentado no Novo Testamento. Então, primeiro,
seu estado durante os dias de João Batista e de Cristo, ao ser oferecido a Israel. Naquele tempo, o reino dos céus estava próximo, na pessoa do seu rei, que estava ali, próximo, o reino dos céus, que estava em Cristo. Segundo, é que aparece em seu estado de mistério, segundo apresentado nas parábolas do capítulo 13 de Mateus. Ali o reino dos céus inclui toda a esfera da profissão cristã, sendo sinônimo de cristandade. Então, o reino dos céus também é o reino de Cristo, é o que abrange e está ligado a Cristo. E terceiro, o seu aspecto profético, estabelecido nos ensinos de Jesus Cristo e de todos os outros escritores do Novo Testamento, então ele é o único terreno comum entre a igreja e o reino dos céus. E é aquilo que é real na profissão de fé, incluindo o seu atual aspecto. Deste modo, a igreja está dentro dos limites do reino dos céus, na aplicação atual do termo. Então, o reino dos céus. Reino dos céus, a igreja está inserida, tá bom? Então, nós estudamos hoje aqui definições importantes, a importância da igreja, organização e organismo. Semana que vem nós vamos por os tipos de símbolos, reino dos céus e reino de Deus. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre o que a gente acabou de ler, tá bom? Característica da igreja, seus oficiais, funções da igreja e também ordenanças para a igreja local e relacionamento da igreja local. Que Deus abençoe